Olá, pessoal! Deus governa o universo, não só por si mesmo e diretamente, mas também com a ajuda e o ministério de suas criaturas, das quais os anjos são as mais perfeitas. Existe uma ordem angélica, uma hierarquia que tem fundamento e é enumerada na Bíblia. Vamos conhecer? Vem comigo! São muitos os textos da Sagrada Escritura que se referem aos favores e benefícios que os anjos de Deus fizeram aos homens e mulheres. Os estudiosos dessa disciplina, a angelologia, afirmam que existem cerca de 40 manifestações de anjos no Antigo e no Novo Testamento. Para citar apenas algumas dessas manifestações no Novo Testamento, vamos aqui lembrar da presença do arcanjo Gabriel na anunciação a Nossa Senhora, da presença dos anjos através de sonhos ao glorioso São José, o iluminando para receber Maria como esposa, o mandando fugir de noite com sua família para o Egito e lhe ordenando, depois da morte de Herodes, que voltassem para Nazaré. Os anjos participaram da agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Depois, na sua ressurreição, foram eles que anunciaram às santas mulheres de que ele estava vivo e aos discípulos de que Jesus haveria de voltar. O próprio Jesus também mencionou várias vezes que os anjos participariam da sua segunda vinda e do juízo final. A Sagrada Escritura deixa claro que os anjos são desiguais entre si, formando diferentes ordens hierárquicas que se distribuem em graus superiores e inferiores, com missões e capacidades pessoais diferentes uns dos outros. Todos os anjos bons estão na presença de Deus, mas segundo certa ordem. Há anjos mais íntimos e anjos menos íntimos, mais ou menos envolvidos no governo do mundo. Há hierarquias de anjos. As hierarquias são diferentes em função e do jeito como eles são iluminados por Deus a respeito da verdade. Aqui, verdade com V maiúsculo. Segundo a maioria dos teólogos, em especial São Tomás de Aquino, o doutor angélico, há 3 hierarquias de anjos, com 3 coros de anjos em cada uma dessas hierarquias, perfazendo um total de 9 coros ou ordens angélicas. São elas: a primeira hierarquia é a suprema, que recebe suas luzes imediatamente, diretamente de Deus, e depois as transmite aos anjos da classe seguinte. São os mais perfeitos, sábios e santos. São os mais próximos de Deus, conselheiros e confidentes íntimos do Altíssimo. São iluminados e aperfeiçoados imediatamente por ele e constituem a primeira hierarquia. São eles os serafins, cujo nome significa fogo, por 2 razões: porque eles vivem abrasados de amor divino e porque transmitem aos espíritos inferiores um pouco de seu próprio ardor na caridade. São anjos incandescentes, voltados totalmente para a contemplação e adoração a Deus. Os querubins, assim chamados por terem uma ciência eminente, com a qual iluminam os que lhes são inferiores. Abundância de sabedoria, possuem a plenitude de ciência. E os tronos, anjos elevadíssimos, são como que a sede em que Deus está sentado. Daí a paz e segurança que gozam e comunicam aos demais. Participam de algum modo na execução dos decretos divinos mais importantes. A segunda hierarquia é a média. Ela recebe suas luzes dos anjos superiores e depois as transmite aos da última classe. A ela pertencem os anjos médios, que servem de ponto de união entre a hierarquia suprema,
em contato direto com Deus, e a ínfima, em contato direto com os homens. Pertencem à segunda hierarquia, as dominações. São assim chamados por terem o domínio supremo sobre as coisas criadas, além de terem como súditos todos os anjos inferiores que os servem como ministros e administradores. As virtudes, as quais São Gregório dizia que têm a atribuição de operar milagres, dão fortaleza aos anjos inferiores e, para alguns autores antigos, seriam os responsáveis por mover as causas mais universais do mundo. As potestades, que participam de algum modo do poder divino, aplacam e reprimem as forças infernais para que não façam aos homens todo o mal que gostariam, mas apenas na medida permitida por Deus. E, por fim, a hierarquia ínfima, que recebe as iluminações divinas mediante a hierarquia média e depois as transmite aos homens. A ela pertencem os anjos menos perfeitos, os mais distantes de Deus e os mais próximos do homem. Divide-se em os principados, os príncipes e guias na execução dos desígnios de Deus. Também se lhes atribui a condução dos principados humanos, ou seja, dos reinos e governos deste mundo. Os arcanjos, incumbidos de anunciar somente as mensagens mais importantes, geralmente referentes aos mistérios divinos e aos planos salvíficos de Deus. São Gabriel, enviado para a anunciação da encarnação do Verbo, é um dos arcanjos. São Miguel e São Rafael também. Os anjos, que anunciam coisas de menor importância e, em geral, são destinados à proteção dos homens individualmente, como os nossos anjos da guarda. A finalidade da hierarquia angélica não é outra que a maior semelhança e união possível com Deus. Por isso mesmo, cada ordem ou coro angélico deve, segundo sua capacidade, imitar a Deus, fazer-se seu colaborador e manifestar em si mesmo a eficácia da ação divina. Quanto à pureza, à iluminação e à perfeição recebidas de Deus, cada ordem se aproveita delas em primeiro lugar, pessoalmente, e depois as comunica à ordem ou coro inferior, e este ao seguinte, e assim sucessivamente, até chegar ao último, e também aos homens. De acordo com São Tomás de Aquino, o primeiro anjo a pecar era também o primeiro entre os anjos pertencente à primeira ordem, ao primeiro coro da hierarquia suprema. Lúcifer era um serafim, depois se transformou em Satanás, o demônio. O clima cultural moderno induz as pessoas o interesse por anjos cabalísticos, mas nós não devemos nos envolver com isso, nem sequer tomar conhecimento. Afinal, o demônio sabe que atraindo as almas para o mundo angélico, mas não por via da sã doutrina cristã, irá torná-las presas fáceis de suas mentiras e influências. Santos anjos e arcanjos, protegei-nos e guardai-nos. Amém. Até a próxima!